Nessa aula a gente vai aprender como que a gente vai trabalhar com diferentes versões do site, criar links de prévia, editar, criar novas versões e também alterar as versões que estão ativas. Então, por exemplo, a gente tem essa versão aqui que atualmente está ativa, mas se a gente clicar nesse ícone e salvar, a gente recarrega nosso site, a gente vê que a gente conseguiu trocar a versão principal que está ativa no momento. Mas a gente também consegue pré-visualizar as outras sem precisar ativá-las. Então, essa versão 3 aqui, ela não está ativa, ela não é principal, mas se a gente clica nesse ícone aqui de prévia, a gente consegue ver como que ela se parece. E vocês vão aprender isso agora. No nosso VS Code do back-end, a gente vem em Site Versions, a gente clica em model.py e aqui dentro a gente cria um novo atributo. Vamos chamar ele de active igual a models.booleanField como valor padrão. Quando a gente criar um item novo, ele vai ter o valor falso, então default igual a false. Verbose name, a gente pode chamar ele de versão ativa. Acho que faz mais sentido colocar dessa forma assim como pergunta, ou aliás, versão principal. É melhor. Aqui a gente dá um espaço para ficar legal, salva, abre o nosso terminal e a gente vai aplicar essas mudanças para o nosso banco de dados. Então a gente vai digitar python manage.py make migrations. Beleza, as migrações foram criadas, agora a gente vai aplicar elas. Então python manage.py migrate. A gente também precisa colocar o nosso servidor para rodar, então python manage.py run server. A gente dá um Ctrl-clique aqui e abre a nossa aba, só que a gente precisa acessar admin, barra admin. No meu caso já vai estar logado, mas se pedirem login e senha vocês podem colocar. A gente vê em versões do site, a gente vê a versão 1 que a gente tem aqui, então a gente salva. E a gente vê que o nosso campo já está adicionado, então a gente pode clicar para salvar e prontinho, a gente tem um item ativo. Só que a gente repara que esse campo não está aparecendo aqui no admin, então a gente pode fazer a seguinte alteração. De volta no models.py, na verdade de volta no admin, a gente vai vir em list display, a gente coloca o active. E no list editable a gente também coloca o active, porque assim dessa forma a gente vai conseguir editar o atributo ativo, o active, sem precisar entrar no item de fato. Então a gente salva aqui, a gente recarrega, a gente vê que agora o atributo ele vai estar aqui prontinho para ser editado sem precisar entrar no item e tudo mais. A gente precisa voltar agora para o nosso views.py no nosso back-end. Então aqui em Site Versions, views.py, a gente clica aqui. A gente precisa fazer uma alteração para trazer de fato os itens que estejam ativos. Então na linha 15, onde tem siteversions.objects.first, antes do first a gente vai colocar o seguinte parâmetro: filter, parênteses, active igual a true. Que dessa forma a gente não quer trazer aqueles que não estejam ativos. A gente salva. A gente pode visitar a nossa API, então localhost API siteversions, a gente clica em Enter, a gente vê que nada mudou. Mas se a gente desativar a nossa versão, a gente vê que ela não vai vir mais. Então a gente não vai ter nenhum problema com outras versões que a gente tenha no nosso banco de dados. Para reforçar isso, a gente pode vir em versão do site, a gente adiciona uma nova, versão 2. A gente ativa e salva, e quando a gente recarregar a nossa API, a gente vai ver que agora a versão 2 que está vindo. Mas e se a gente ativar a versão 1 também? O que acontece? As duas vão ficar ativas e parece que a gente vai precisar fazer uma alteração, que é quando a gente ativar uma, a gente desativa as outras, para a gente não ter nenhum problema. No nosso models.py, a gente vai precisar criar uma função ou método que ela vai ser executada antes de um objeto ser salvo ou editado. Então aqui no final a gente vai digitar def save, parênteses. Dentro do parênteses a gente coloca self, vírgula, asterisco args, vírgula, 2 asteriscos keywords. Para a gente ver que isso está rodando, a gente pode digitar print objeto editado. A gente salva, a gente volta no nosso painel e quando a gente editar algum item e a gente salvar, a gente pode voltar no nosso Visual Studio Code e a gente vê que a função está rodando.
A nossa estratégia vai ser a seguinte: quando a gente estiver editando um objeto e ele estiver ativo, uma versão do site ativa, a gente vai tornar todas as outras versões desativadas. Então, para isso, a gente primeiro faz uma validação, removendo esse print aqui. Então, if self.active, ou seja, se o objeto que a gente está tratando ele estiver ativado, a gente vai fazer uma atualização geral. Então, site version.objects. E aqui é importante, a gente vai digitar exclude pk igual a self.pk. A gente está pegando todos os objetos, exclude, ou seja, menos o que a gente está editando agora. Então a gente não vai mexer nele. Também a gente vai filtrar por todos os outros objetos que tiveram o atributo active como true. Então todos os outros objetos que não sejam ele, a gente vai dar um update active igual a false. E para a gente, digamos, comitar e salvar o que a gente está fazendo, a gente precisa digitar aqui embaixo. Super, parênteses, ponto save. Aqui a gente vai passar orgs, vírgula, dois asteriscos, keywords. A gente pode salvar. A gente remove esse colchete aqui que eu digitei sem querer. Beleza, o nosso servidor recarregou. Agora a gente volta no nosso site, vamos recarregar aqui também. E quando a gente salvar uma versão, primeiro vamos desativar as duas. Quando a gente salvar uma, beleza, temos uma ativa. Agora quando a gente salvar outra, a gente desativou a outra automaticamente. A gente pode ver isso funcionando na prática no nosso site. Então a gente vem no nosso front-end, a gente abre um terminal, digita npm run dev, espera rodar. Beleza, o nosso terminal está rodando, a gente dá um Ctrl clique aqui para abrir o nosso site. Espera carregar. Agora que carregou, a gente consegue ver isso na prática. Então, no nosso painel, a gente pode salvar outra versão. Beleza, a versão está salva, a gente recarrega aqui e a gente vê que as versões agora estão sendo alternadas de uma forma muito mais fácil. Essa nossa validação aqui do nosso back-end, ela também vale para versões que a gente criar. Então, se a gente vir aqui e digitar versão 3, colocar uma cor para diferenciar, um rosa, salvar, quer dizer, colocar como ativo salvar, a gente vê que a última versão que estava ativa, ela foi desativada. Então, se a gente está editando ou criando uma nova, o nosso script vai entrar em ação. Vamos imaginar o seguinte cenário: a gente é dono do site, terceirizou para um funcionário a função de gerenciar o conteúdo, de cores, criar novos textos e tudo mais. Ele chega para a gente e fala que quer uma nova versão, mas antes de dele ativar, a gente precisa verificar se está tudo nos conforme, se está tudo ok. Seria muito legal se a gente tivesse uma URL que nos permitisse pré-visualizar o site antes de ativá-lo. E é isso que a gente vai fazer agora. No nosso painel do back-end, a gente vem em admin, a gente vai importar uma biblioteca chamada from django.utils.html. A gente importa format HTML. E aqui embaixo a gente vai criar o seguinte método, def, vamos digitar, sei lá, URL preview, parênteses, dois pontos. Dentro do nosso parênteses a gente precisa passar dois atributos, que é o self e o object, obj. E aqui como retorno a gente vai digitar return format HTML, a gente abre parênteses, digita 3 aspas duplas e fecha elas, porque assim a gente consegue trabalhar com strings quebrando linha, como só não seria possível, e aqui a gente passa um HTML qualquer, então spam, o nosso famoso olá mundo para dar sorte, a gente não pode se esquecer de fechar a nossa tag, e por último a gente vai passar o nome do nosso método para o list display como se fosse uma string, então a posição pouco importa, eu vou colocar aqui, como se fosse uma string, a gente salva, a gente vem no nosso painel, quando a gente recarregar, a gente vê que o nosso HTML foi passado para cá. Dessa forma a gente vai conseguir passar uma tag âncora, uma tag A com uma URL. E a lógica vai ser a seguinte: a gente volta no nosso back-end, a gente troca o nosso spam por uma tag A, com uma href, a gente pode passar um jogo da velha mesmo por enquanto. E aqui a gente pode colocar um texto que pode ser preview, né? Que vai ser preview da nossa versão, da nossa variante. Na verdade, vamos fazer o seguinte: aqui a gente vai digitar localhost
que é o endereço do nosso front-end, do nosso Next. Então, localhost 2.3000 barra LID, depois eu explico o que é. E a gente vai abrir e fechar aspas. Do lado de fora, a gente coloca uma vírgula e digita object.id. A gente também não pode se esquecer de colocar o http // aqui, porque senão ele não vai reconhecer como link. Agora reconheceu, como vocês podem ver, criou uma linhazinha aqui. A gente vem no nosso painel, a gente pode recarregar, e quando a gente clica aqui para ver a nossa preview, a gente vê que a gente tem um link, só que por enquanto a gente não está tratando isso no front-end, essa rota. Então é o que a gente vai fazer logo mais. Antes eu acho legal a gente tratar esse HTML um pouco para ficar um pouco mais funcional. Então aqui a gente vamos trocar por prévia para fazer mais sentido. Prévia. Aqui a gente vai colocar um target igual a aspas simples, underline blank, porque a gente não vai sair do nosso painel quando a gente quiser ver uma prévia. Aqui dentro a gente pode fazer o seguinte, colocar um ícone. Tem um site chamado, deixa eu abrir ele aqui, é o react-icons.github.io. Nele a gente vai digitar eye de olho, né? Vamos pegar, pode ser esse ícone aqui, vamos inspecionar ele. A gente copia o SVG, então a gente vem aqui editar como HTML, eu dou um Ctrl A, Ctrl C, beleza, a gente copiou. A gente volta no nosso HTML do painel, a gente pode colar esse ícone. Vamos ver como é que tá ficando? Por enquanto não está muito legal, porque a gente tem que colocar um pouco de CSS. Então a gente volta aqui, recarrega. A gente vê que está desalinhado, então para isso a gente vai fazer o seguinte, a gente volta aqui no painel. Na nossa tag a gente digita style e coloca um pouco de CSS. Primeiro o display flex, o align items, center e um gap, uma distânciazinha entre eles de 4 pixels, acho que tá bom. A gente salva, a gente minimiza, vai no nosso painel e recarrega. Pode não parecer, mas está alinhado. Tem uma diferençazinha mínima, mas já está funcionando. A gente também pode fazer o seguinte, aqui embaixo, no URL preview, a gente coloca short description igual a prévia da versão. Porque é o seguinte, ao invés daqui ficar um nome URL preview, que é um nome muito amigável, a gente chama de prévia da versão, que é um nome familiar pra gente. Analisando o URL que a gente tem, quando a gente clica em um botão de prévia do nosso painel, a gente vê que a gente tem o localhost, que é a nossa URL da aplicação, do nosso front-end, a gente tem LID/8. Esse 8 é o ID desse camarada aqui, das nossas versões. Então, é um valor dinâmico que pode mudar. Então, poderia ser um 6, um 7, um 8. A estrutura da página ela vai ser a mesma. Então, para isso, como a gente vai criar uma página dinâmica do Next, a gente vem aqui em App, cria uma nova pasta chamada LID. Dentro de LID, a gente cria uma outra pasta chamada LID, só que dentro de colchetes. E dentro dessa pasta que a gente acabou de criar também, a gente cria page.tsx. Essa estrutura aqui de você criar o nome de uma pasta entre colchetes se trata desse valor dinâmico aqui que pode mudar. Então, a estrutura da página vai ser a mesma, como a gente vai ver. Mas o que muda é o valor que a gente vai receber. E esse page.tsx vai ser uma cópia quase exata da nossa home. A gente vai mudar algumas coisas. Então, a nossa home ela está aqui. Aliás, essa é a nossa home, page.tsx. A gente vai colar aqui dentro do nosso LID. A gente vai salvar. E recarregando o nosso site, a gente vai reparar que a gente vai ter um erro. E a razão é muito simples, a nossa URL está errada. Então, no nosso admin.py do backend, a gente remove esse S do HTTP. Porque o protocolo é HTTP simplesmente, não tem um S. Então, a gente salva, recarrega. Vamos tirar isso aqui. Vamos recarregar nosso primeiro. Primeiro a gente tem que recarregar nosso admin. E vamos em uma prévia de uma versão que não esteja ativa. Pode ser essa daqui. E a gente vê que a gente tem a nossa home funcionando, a rota já está funcionando, mas ela ainda está trazendo os dados da home que está ativa, não a home que a gente quer. Para isso a gente vai precisar fazer algumas alterações na nossa API.
Primeiro passo é a gente vir dentro das nossas URLs aqui na pasta API do nosso back-end. Existe um atalho muito bacana do VS Code que você consegue duplicar uma linha sem apertar Ctrl+C ou Ctrl+V, que é Alt, Shift e seta para baixo. A gente duplicou essa linha, ou vocês podem dar Ctrl+C ou Ctrl+V, não tem problema. E nela a gente vai fazer umas alterações. Então a rota para essa API, para a gente buscar essa nossa versão, vai ser API/siteversions/ sinal de maior, int, dois pontos, aqui a gente pode passar PK, que vai ser a nossa primary key, que a gente vai passar na URL. Aqui o nome, a view vai ser a mesma, e aqui só vai mudar o nome. Então a gente pode passar siteversions LAD, que vai ser uma versão diferente, né? Então a gente recarrega. Por enquanto, essa nossa rota vai retornar a mesma coisa que a outra. Tanto é que se a gente for no nosso navegador e ir para a nossa API, então a gente vem em localhost, na porta 8000 API Siteversions, a gente vê que está funcionando, mas se a gente passar, por exemplo, esse ID, que é de uma variável que a gente tem, de uma variante, a gente vai ver que retorna exatamente a mesma coisa. A variante é a variante 02, mas o que retorna está sendo a versão 3. A gente vai precisar fazer alterações na nossa view. Então, no nosso VS Code do backend, a gente vai em views.py e a gente vai resgatar esse valor aqui, que a gente está passando como parâmetro na URL da requisição. Então, em views.py, a gente vai digitar pk igual a QWorks.get pk, que é o nome desse parâmetro aqui. E se ele não for indefinido, ou seja, if pk, a gente vai fazer o seguinte, vamos copiar essa linha aqui, o site instance, e ao invés da gente filtrar pelo valor active, a gente vai filtrar pelo próprio pk. Então, if primary key foi igual essa variável aqui, é sinal que a gente está falando de uma variante. Se não, ou seja, se esse pk for indefinido, a gente está falando dessa segunda rota aqui, que é a rota da home. Então a gente salva e a gente pode testar da seguinte forma. Versão 3, que é a nossa versão ativa. Só que se a gente passar o parâmetro 4 e apertar Enter, né, a gente vê que a gente está falando da versão 2. Então a nossa API está funcionando e o nosso Next já está pronto para trazer a versão correta. A gente pode testar também com essa versão aqui. Vamos descobrir o ID dela. ID 3. Então se a gente digitar aqui 3, a gente vê que a gente está falando da versão 1 e a cor também mudou. Indo aqui no nosso LAD, no nosso page.tsx, a gente precisa também fazer umas outras alterações. A nossa API ela vai precisar receber o ID dessa versão que a gente quer visualizar como parâmetro. Então aqui a gente passa um ID, a gente coloca um tipo dela de number mesmo. Na URL a gente vai concatenar a URL mesmo com o ID. E aqui embaixo, na home, a gente vai receber esse parâmetro aqui, a gente vai resgatar ele, que vem na URL. Então, localhost/lad/8, por exemplo. A gente faz isso da seguinte forma, colocando colchetes, aliás, chaves, digitando params, que é de parâmetros, que a gente coloca um N. A gente vai corrigir as tipificações do nosso projeto nas próximas aulas, mas por enquanto o N já está de bom tamanho. E dentro do API, a gente vai passar como valor params.lad. A gente dá um save aqui. A gente pode vir no nosso painel e ver, vamos ver aqui uma versão, essa daqui que não está ativa. A gente clica para ver. Aliás, a gente clica na preview. A gente espera carregar e vê que a versão que está vindo é essa versão carmesim que a gente tem aqui. Enquanto a versão que está ativa, se a gente tirar esse LAD, é a versão 03. E com isso a gente consegue trabalhar com diferentes versões do nosso site e pré-visualizá-las da forma que a gente quiser. Por essa aula só, na próxima a gente vai aprender como que a gente vai trocar a seção Hero por inteira, editar foto, trocar texto, tudo. E qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar tentando responder. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.